Pois é, Daniel, lamentável esse caso, essa grande quantidade de ovelhas mortas aí na fronteira oeste. E para alertar os criadores aqui da região, eu tô com o Fabrício Vilk, ele que é médico veterinário. Muito obrigada, Fabrício, por nos atender. Boa tarde, é um prazer estar falando com a TV Cachoeira. Fabrício, animais de qualquer raça podem morrer por conta aí dessa mudança brusca de temperatura? Sim, nós tivemos esse mês muitas chuvas, né? Uma precipitação pluviométrica muito grande. Choveu praticamente todo o histórico do mês em uma semana e ocorreu essa temporada no Rio Grande do Sul, começa as esquilas, né? Coincidiu com esse problema do excesso de chuva, grande variação climática, ocorrendo essas mortes que nós tivemos na fronteira em função das chuvas. A gente teve essa mudança de temperatura, praticamente 20 graus a diferença do domingo para a segunda-feira. Perfeito. E coincidiu na nossa safra de lã no estado, ocasionando essa mortandade expressiva que ocorreu na fronteira. Nesse caso específico, para a gente entender e também lembrar um pouquinho, eram animais que são para a lã, né? Então é feito uma esquila que acaba deixando ele sem proteção nenhuma. A esquila é feita com um processo com máquinas, né, próprias para esse serviço, que deixa o animal desprotegido, né, em função que é feita contra a pele do animal. Então, essas primeiras 48 horas após esquilas, nós temos que ter um cuidado em função cuidar muito a temperatura, a própria chuva, que pode ocasionar essa mortandade. E que pode ser feito? Claro que esses casos, né, infelizmente já ocorreram, praticamente 3.000 animais, mas daqui para frente, né, maneiras aí que possam evitar. Ter cuidado na função do clima, né, tempos de chuva, ou aquela semana que está chuvosa, a gente ter o cuidado de se programar para evitar esse tipo de coisa. Pode ter e também a variação climática que teve de temperaturas, né, o choque térmico, que foi o que ocasionou essas mortes, né? Que as primeiras 48 horas que o animal fica pós-esquila, ele fica sem proteção. Então a gente tem que ter esse cuidado de ter abrigos ou conseguir uma maneira de prevenir esse tipo de coisa. Seria prender os animais num galpão, um local. Um local abrigado, que o animal não fique exposto a essa variação da chuva, né? Também pode acontecer o contrário, né? As ovelhas podem morrer por conta do excesso de calor, caso eles estejam com toda a lã. Sim, mas aí é o caso extremo. Geralmente nessa época de verão forte, os animais já estão esquilados, então o animal consegue ter essa variabilidade. Se a lã não for retirada, isso pode acontecer. Tem que ser um calor muito expressivo, acima de 40 graus, e o animal não ter uma proteção, sombra, água, aí sim pode ocorrer esse tipo de coisa. Tipo de capa, né, que pode ser utilizado. Essa capa é feita nos rebanhos muito grandes na fronteira, no Uruguai e Argentina, onde são um sistema extensivo de produção. Como não tem abrigos para todos esses animais, após a esquila é feita uma proteção com uma capa de nylon, de um material bem simples, mas que consegue proteger o animal contra essas variedades climáticas. Esse fato não pode ser considerado como maus tratos. Não, de maneira nenhuma. Foi uma função do nosso clima aqui, da primavera, que nós tivemos uma precipitação muito grande de chuva, que infelizmente ocorreu essa mortandade tão alta. Caso seja um pouco adiado, o produtor deixe para fazer a esquila um pouco depois da passagem aí da primavera, pode evitar também. Pode, é que nós, especificamente esse ano, nós tivemos essa grande volume de chuva concentrado em uma semana. Então foi isso que ocasionou esse tipo de mortandade tão alta, que não é comum, né? Geralmente a gente começa na primavera e se estende até o novembro, que é a nossa safra de lã no estado. Não é comum, né, a temperatura tão baixa também. Baixa e também essa variação tão grande em tão pouco tempo, né? Poucas horas, como foi, né? Então, foi o principal fato dessa mortandade. Tá bom, então quero agradecer a tua participação. Muito obrigada por todas as informações, tá bem, Fabrício? Eu que agradeço e sempre as ordens para a TV Cachoeira. Tá bom, então. Lembrando a todos aí que ficam as orientações do Fabrício, ele que é médico veterinário. Eu volto com você, Daniel.